pedaço de pergaminho, assinado em Milão no ano de 313, mudou o destino de bilhões de pessoas que ainda nem haviam nascido. Naquele documento, o imperador romano decidiu parar de perseguir os cristãos, e o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo. Mas a história por trás dessa decisão envolve batalhas sangrentas, uma visão no céu e uma aposta política arriscadíssima. Para entender o Edito de Milão, precisamos voltar décadas antes, a um império romano rachado por crises e guerras internas. No século III, Roma enfrentava invasões bárbaras, inflação descontrolada e uma sucessão vertiginosa de imperadores assassinados pelas próprias tropas. Em meio ao caos, o imperador Diocleciano tentou reorganizar tudo criando a Tetrarquia, um governo dividido entre 4 líderes. Diocleciano também via os cristãos como uma ameaça à unidade do império e, em 303, lançou a Grande Perseguição. Igrejas foram destruídas, escrituras sagradas queimadas publicamente e milhares de fiéis torturados ou executados por se recusarem a sacrificar aos deuses romanos. Foi a perseguição mais violenta e sistemática que o cristianismo já havia sofrido em quase 3 séculos de existência clandestina. Historiadores estimam que, mesmo sob perseguição, os cristãos já somavam cerca de 10% da população total do império. Em 311, o próprio Galério, agonizando de uma doença terrível, publicou um primeiro edito de tolerância, pedindo orações dos cristãos por ele. Foi um sinal de que a perseguição estatal já perdia força, mas ainda faltava um acordo definitivo entre todos os governantes romanos. Enquanto isso, um jovem oficial chamado Constantino crescia na corte, filho de Constâncio Cloro, um dos tetrarcas do Ocidente. Quando Constâncio morreu em 306, na distante cidade de Eboracum, hoje York, na Inglaterra, suas tropas aclamaram Constantino como novo imperador. Só que o sistema tetrárquico não previa isso, e Constantino se tornou apenas mais um pretendente entre vários rivais ambiciosos. O mais perigoso deles era Magêncio, que havia se apoderado de Roma e controlava a Itália com um exército considerável. Magêncio se apresentava como protetor da cidade eterna, mas seu governo era marcado por impostos pesados e crueldade contra opositores. Em 312, Constantino tomou uma decisão ousada: atravessar os Alpes com um exército muito menor para invadir a Itália. Cidade após cidade caiu diante dele, e logo o confronto final se aproximava dos portões da própria Roma antiga. Foi nesse momento tenso que, segundo cronistas da época, Constantino teve uma experiência que ele descreveria como absolutamente sobrenatural. Ele teria visto no céu, acima do sol, uma cruz de luz com as palavras gregas que significam: com este sinal, vencerás. Naquela noite, segundo o relato, Cristo teria aparecido em sonho, ordenando que ele usasse aquele símbolo sagrado em seus estandartes de guerra. Constantino mandou seus soldados pintarem o Chi-Rho, as 2 primeiras letras gregas do nome de Cristo, nos escudos do exército. No dia 28 de outubro de 312, os 2 exércitos se enfrentaram na Ponte Milvia, sobre o rio Tibre, próximo a Roma. Magêncio, confiante, havia construído uma ponte de barcos improvisada para reforçar a travessia de suas tropas rumo à batalha. A cavalaria de Constantino avançou com força total, e as linhas de Magêncio começaram a recuar em pânico generalizado. Na correria caótica da retirada, a ponte improvisada de barcos cedeu sob o peso dos soldados em fuga desesperada. Magêncio, o imperador que jurara nunca deixar Roma, afogou-se nas águas do Tibre, junto com milhares dos seus próprios homens. Constantino entrou triunfalmente em Roma no dia seguinte, mas surpreendeu a todos ao recusar subir ao templo pagão de Júpiter. Se você está gostando do nosso vídeo, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal. Pela primeira vez, um vencedor romano atribuía publicamente sua vitória militar ao Deus dos cristãos, e não aos deuses tradicionais.
O Senado romano, ainda majoritariamente pagão, mandou erguer um enorme arco triunfal em homenagem à vitória de Constantino sobre Magêncio. Curiosamente, o arco de Constantino misturava símbolos solares tradicionais com uma inscrição vaga sobre inspiração divina, evitando citar Cristo diretamente. Constantino também adotou um novo estandarte militar chamado Labarum, exibindo o símbolo Chi-Rho no topo de uma lança dourada. Esse estandarte sagrado passaria a acompanhar as legiões romanas em praticamente todas as campanhas militares pelas décadas seguintes. Agora, senhor absoluto de todo o Ocidente romano, Constantino precisava de um acordo com Licínio, que controlava o Oriente. Os dois imperadores se encontraram em Milão em fevereiro de 313, selando a aliança com o casamento de Licínio com Constância, irmã de Constantino. Foi nesse encontro histórico que os dois governantes redigiram juntos o texto que ficaria conhecido como Edito de Milão. O documento não tornava o cristianismo a religião oficial do império, como muita gente acredita erroneamente até hoje. Na verdade, ele estabelecia liberdade religiosa plena para todos os cultos, garantindo que cada pessoa pudesse adorar a divindade que escolhesse. O texto determinava explicitamente a devolução de igrejas, cemitérios e propriedades cristãs confiscadas durante os longos anos de perseguição estatal. Licínio levou a cópia do edito para o Oriente, onde ainda precisava derrotar o rival Maximino Daia, o último perseguidor ativo. Maximino Daia foi derrotado poucos meses depois, e a perseguição sistemática aos cristãos finalmente chegou ao fim em todo o império. Pela primeira vez em quase 300 anos, um cristão podia declarar sua fé publicamente sem temer prisão, tortura ou execução sumária. O impacto foi imediato. Bispos que haviam sido escravizados ou mutilados nas minas voltaram triunfantes para reconstruir suas comunidades destruídas. Constantino foi além da simples tolerância e passou a financiar pessoalmente a construção de basílicas cristãs monumentais em Roma. Ele isentou o clero cristão de impostos e deveres cívicos, um privilégio que antes só sacerdotes pagãos tradicionais possuíam. Em 321, Constantino também decretou o domingo como dia oficial de descanso em todo o império, unindo tradição solar e fé cristã. Apesar de tudo isso, Constantino manteve certa cautela política, templos pagãos continuaram funcionando e ele próprio ainda usava títulos religiosos tradicionais. A aliança entre Constantino e Licínio, porém, não duraria muito tempo além da assinatura daquele acordo histórico em Milão. Tensões territoriais e políticas cresceram entre os dois cunhados e Licínio voltou a perseguir cristãos em algumas regiões orientais. A guerra civil eclodiu novamente, e em 324, Constantino finalmente derrotou Licínio, tornando-se o único e absoluto imperador de Roma. Muitos historiadores debatem até hoje se a conversão de Constantino foi genuína fé ou um cálculo político extremamente astuto. Afinal, os cristãos já representavam parcela significativa da população urbana, e apoiá-los fortalecia sua legitimidade diante de milhões de súditos. Seja qual for a verdade sobre seu coração, as consequências políticas do edito foram absolutamente irreversíveis para toda a civilização ocidental. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Niceia, reunindo bispos de todo o império para unificar doutrinas cristãs divergentes. Ele mesmo presidiu as sessões, demonstrando que agora o imperador romano se via como protetor direto da fé cristã. 5 anos depois, fundou Constantinopla sobre a antiga Bizâncio, uma nova capital cristã que substituiria simbolicamente a Roma pagã. Curiosamente, Constantino só foi batizado formalmente em seu leito de morte, em 337, prática comum entre convertidos daquela época. O Edito de Milão não criou instantaneamente uma Europa cristã, mas plantou a semente que germinaria ao longo de séculos seguintes. Sem aquela decisão em 313, talvez catedrais góticas jamais tivessem sido erguidas,
nem calendários ocidentais organizados ao redor do nascimento de Cristo. A arte, o direito, a educação e até a política europeia medieval foram moldados profundamente por essa aliança entre trono e altar. Décadas depois, sob Teodósio, o cristianismo se tornaria religião oficial obrigatória, um passo que Constantino jamais havia dado formalmente. Mas foi em Milão, naquele acordo entre dois imperadores rivais, que a porta da tolerância se abriu pela primeira vez. E se Constantino tivesse perdido aquela batalha na Ponte Milvia, será que o cristianismo teria sobrevivido como religião marginal do império? Será que outra fé, outro Deus, teria ocupado o lugar central que o cristianismo passou a ocupar na história ocidental? Essas perguntas continuam fascinando historiadores, teólogos e curiosos que se debruçam sobre esse momento decisivo da antiguidade tardia. O que sabemos com certeza é que naquele ano de 313, o mapa espiritual do mundo ocidental começou a ser redesenhado. E as consequências dessa curva histórica ainda ecoam em cada igreja, cada feriado e cada símbolo religioso ao nosso redor hoje. Antes de sair, vamos revisar o que aprendemos.